esporte, política, saúde e polícia. Tudo no www.segundonews.com.br. Bem, amigos internautas, que nos dá o privilégio, de assistir a gente semanalmente, nós estamos aqui com mais um Pod News e desta vez com a presença marcante aqui, uma representatividade política no estado que muita gente conhece e vai ter a oportunidade de conhecer melhor agora com a participação do Expedito Júnior, ele que já foi vereador, deputado federal, senador, também é uma grande liderança aí, mesmo nos bastidores da política, e agora vem a candidatura ao Senado, Ele é candidato a senador por Rondônia mais uma vez nessas eleições. Mas nós vamos conhecê-lo e também ter o prazer aí de cumprimentar o Expedito e dar a palavra que ele comece a contar um pouco da história para aquelas pessoas que de repente conhecem um pouco, não conhecem a história completa, e nesse programa nós vamos dar a oportunidade ao Expedito Neto, aliás, Expedito Júnior, ele que também tem uma história política brilhante e agora vem aí para concorrer às eleições ao Senado. Expedito, é um prazer receber você aqui no Pod News. E nessa oportunidade nós estamos aí praticamente uma semana e pouco das eleições, de 2022. Então nós vamos ter a oportunidade, nós que vimos aí recebendo aí vários candidatos, várias lideranças políticas, e você não poderia ficar de fora do nosso Pod News porque você é uma expressão política, mesmo nos bastidores, como eu falei, você também articula muito politicamente aqui no estado de Rondônia. É um prazer receber você aqui. E fique à vontade para contar um pouco da história, porque eu te conheço há muito tempo, mas tem muita gente que não conhece, não teve esse privilégio de conhecer, e essa é a oportunidade. Bom dia, João, é um prazer, João Arantes, é um prazer estar aqui com você, estar aqui participando do seu Pod News, falando com os nossos internautas, falando com a população do estado de Rondônia, podendo falar um pouquinho aqui dos nossos projetos, podendo falar um pouquinho aqui daquilo que eu imagino que é possível para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente, falar um pouquinho de saúde, falar um pouquinho da nossa BR, falar um pouquinho de STF, falar um pouquinho de tudo aqui, porque eu sei que você é bastante versátil nisso e nos dá essa oportunidade. Quem é o Expedito? O Expedito começou em Rolim de Moura como vereador, logo depois que nós emancipamos da cidade de Cacoal, porque nós pertencíamos também a Cacoal. Tivemos a nossa emancipação política em 84, fui eleito o vereador mais votado da cidade de Rolim de Moura. 2 anos depois, fui eleito deputado federal constituinte em 1986. E de lá para cá tive mais 2 mandatos, ou seja, foram 3 mandatos de deputado federal e 1 mandato de senador da República. E nesse intervalo também, você deve se lembrar, até porque na época a tua esposa trabalhou comigo, trabalho de promoção social, que eu fui secretário de Estado e ela foi a delegada da ação social no município de Cacoal. E de lá para cá, João, disputei 2 vezes o segundo turno das eleições, na 2014 contra o Confúcio, 2018 agora contra o atual governador e hoje candidato ao Senado. Na verdade, eu nem candidato dessas eleições eu estava querendo ser. Eu estava pensando em ficar um pouco cuidando da minha neta, a paixão da minha vida hoje, a minha esposa, Val Ferreira, minha família, minha filha Carol. E acabou que eu não aguentei a pressão, foi muita pressão, muita gente nos pressionando, muita gente pedindo para que nós colocássemos o nosso nome na discussão novamente, e acabou que nessa aliança, nessa tabelinha feita com o Léo Moraes, o Léo chegou um dia em casa lá e, não, vamos sair candidato e não sei o quê, PPP, e acabou que eu lancei meu nome e estamos aí hoje discutindo com todo o estado de Rondônia. João. Quando você fala assim da sua história, nós lembramos muito bem que você sempre foi parceiro de grandes lideranças, e lá no passado, em Rolim de Moura, você contou aí também com essa parceria. O que representou naquela época, já que vocês dois faziam uma liderança forte no estado, hoje um pouquinho independente, mas o Ivo Cassol, na época, você ajudou muito o Rolim de Moura através da presença do Ivo Cassol como prefeito de Rolim de Moura. Verdade. Isso daí deu uma ascensão politicamente ao Ivo Cassol gigantesca no estado, porque as obras eram assim à vista, todo vapor,
naquela oportunidade e nós sabemos que a sua interferência como deputado federal em Brasília ajudou muito a gestão Ivo Cassol naquela oportunidade. Como é que você vê essa parceria que deu certo, mas depois cada um tomou seu rumo e foi fazer a sua vida, politicamente falando, independente, por motivos alheios à nossa vontade ou à sua vontade? A política, João, não tem jeito. A política é desse jeito, a política é assim. A política, já dizia os grandes pensadores políticos, e um deles Magalhães Pinto, que a política era igual nuvem. Você olha, ela está aqui, você olha de novo, a nuvem já não está no mesmo lugar. Dispersa, né? E assim é a política também. Eu acho que a política é muito dinâmica. E não virei inimigo do Ivo, não sou adversário do Ivo, muito pelo contrário, eu gosto muito dele. Acho que ele foi ele é o governador a ser batido na questão de trabalho do nosso estado, na questão de rodovias, na questão de investimento na agricultura. Pelo menos onde eu ando, eu escuto isso da população, elogiando a gestão do Ivo Cassol, na saúde pública do nosso estado também. E eu não tenho problema nenhum com ele. Na verdade, nossa aliança nasceu ali na cidade de Rolim mesmo, como você disse. Eu era deputado federal, nós canalizamos todo aquele Rolim de Moura, aquele centro de Rolim de Moura, que era céu aberto, né? Era horrível aquilo ali, era um negócio muito, muito difícil. E político nenhum quer botar dinheiro embaixo da terra, né? Para ficar escondido, né? Não aparece, exatamente. Político quer colocar para fazer obra bonita, para ficar ali o nome dele, o nome do pai, o nome da mãe, o nome não sei de quem. Né? Exato. E eu não, eu abracei aquela causa com o Ivo e nós mudamos a realidade de Rolim de Moura. O centro da cidade de Rolim de Moura era todo ele a céu aberto. Ali próximo ali ao Banco do Brasil, próximo ali a Falcão, cruzando a Falcão, passando para o outro lado, isso. Ao lado da Casa Esporte, subindo aquilo ali, tudo era céu aberto. Né? E hoje é tudo muito bonito, hoje Rolim de Moura é todo coberto. O que precisa ser feito hoje lá é a limpeza do canal, porque de vez em quando ainda dá umas enchentes grandes porque fechou tudo, então tem que fazer a limpeza. E essa limpeza, já que está tudo coberto com concreto, tudo, é um maquinário específico, seria um trabalho diferenciado para o município como Rolim de Moura. Eles entram com aquela Bobcat. Eles entram com aquela Bobcatzinha e limpa tudo. Tá, mas agora vamos aqui num cenário estadual. Como é que você está nos bastidores agora, né, a convite do partido, essa coligação, essa frente ampla que o governo do estado, através do Léo Moraes, Sim. é o candidato a governo. Sim. Então vocês tiveram uma conversação e você foi inevitável falar não ao grupo e saindo agora candidato ao Senado, né? Mas como é que você vê o estado na parte de governabilidade do estado e na parte também da esfera federal, nesses 2 anos, nesses últimos 4 anos, envolvendo a pandemia, envolvendo uma série de coisas adversas ao governante no caso, mas você com uma visão ampla também nesse sentido, como é que você avalia, você acha que há uma necessidade de renovação política no estado de Rondônia, Expedito? Veja bem, a renovação política é sempre necessária. Eu entendo que a renovação política é salutar, ela faz bem. Você está renovando de vez em quando. De repente, bota alguém para descansar, depois lá na frente essa pessoa volta de novo, né, dá um gás, dá uma descansada. Então é isso aí. Agora, quando você fala da gestão do atual presidente, a gestão do atual governador, porque ao meu ver foi essa a colocação que você fez, e você também fala, quando você já fala, você pergunta, você já fala também sobre a questão da nossa pandemia que nós tivemos, foi uma questão mundial, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, olha só, o governador anuncia hoje um superávit mais ou menos em torno de quase 2 bilhões, que ele fala que ele tem para investimento, 1 bilhão e 800 milhões. Esse dinheiro só foi possível ele ter esse dinheiro em caixa por conta dos investimentos que o presidente da República fez em Rondônia, na época da pandemia. Quando ele investiu na pandemia, e na pandemia parou tudo, na pandemia não se fizeram estrada, não fizeram educação, não teve, ficou todo mundo em casa, né? Houve uma economia de gastos, de investimentos. A economia foi porque não fizeram. Na verdade, não investiram, não então, fizeram esse nada. superávit em detrimento disso. Sim, só foi... Como o presidente da República mandou o dinheiro todo para essa questão da pandemia,
Então Se o dinheiro economizou. o dinheiro sobrou. E hoje o governador então tem realmente aí um recurso até considerável para ajudar os municípios. Você perguntou sobre a gestão dele. A gestão dele, eu acho que como um todo, entendeu? Não foi uma gestão danosa, mas teve algumas falhas, principalmente na área da saúde. Os governos anteriores pecaram na saúde e o atual governador também pecou na saúde. Ele devia ter regionalizado a saúde do nosso estado, ele deveria ter aproveitado essa oportunidade, investido parte desse recurso que foi economizado por conta da pandemia e ter regionalizado a saúde em Ji-Paraná, ter construído ali um hospital regional na cidade de Paraná para atender a população não só de Ji-Paraná, mas de toda aquela região central. Lá em Vilhena, no Cone Sul, atender todo o Cone Sul. Em Ariquemes, onde ele tinha 32 milhões na conta para fazer a obra, o hospital regional na cidade de Ariquemes. Ele devolveu esse dinheiro, ele não conseguiu gastar os 32 milhões. E Guajará, que também é um... E Guajará-Mirim. Pronto, é onde eu ia chegar. Eu ia finalizar com Guajará-Mirim. A obra está quase pronta, João. É um elefante branco, uma obra bonita. Acho que falta ali 5 ou 6% para ser concluído. Não é nem a obra para ser concluída. É mais agora arrumar a casa dentro da casa, equipamento, equipar, né? E entregar isso para a população. Aí você veja bem, quais são os melhores hospitais hoje nossos do interior do estado de Rondônia? As ambulâncias, levando pacientes daqui para Porto Velho, aí chega lá e é aquele amontoado de gente no Hospital João Paulo II. E tem acontecido acidentes também na BR por causa também da falta de infraestrutura a nível federal também, vamos dizer assim, dessa ampliação da 364 também, que nós vamos também conversar sobre isso, o senador. O senador que já foi senador, sim, pode ser o senador também agora. Diz que quem as eleições. O único cargo que você nunca perde é o Senado, né? Então você sempre vai ser senador da Senador República. expedito. Então, na verdade, isso que você está falando é um problema agravante. Nós temos visto aí alguns acidentes graves de ambulâncias, de vans que vão levar paciente para tratamento e acaba se envolvendo em acidente devido a essa também falta de investimento na BR-364. Nesse aspecto da 364, que é um problema federal, né? Uhum. Como é que você vê também a atuação, a luta dos nossos representantes em Brasília, que até agora, nesse aspecto da rodovia 364, tem feito muito pouco, a não ser recapeamento, alguma coisa assim. A nossa bancada, ela ficou em berço esplêndido nessa questão da BR-364. Aí eu não posso passar a mão, entendeu? Na cabeça de seu ninguém. A BR-364 já era para ter sido duplicada. Ou pelo menos a construção da terceira pista, da terceira via, terceira faixa, né? Ou então pelo menos os trechos críticos. Nós temos os identificados já pelo próprio DENIT e pelo próprio Ministério dos Transportes, né? Os trechos críticos da BR-364 que de repente necessitaria aquele trecho de fazer uma duplicação. Entendeu? Então, eu entendo que já era possível ter feito isso. Hoje, com a parceria que se busca, a parceria pública-privada, que é a privatização da BR, das rodovias, das BRs do Brasil afora, até porque eu acho que o país não tem dinheiro para fazer a duplicação dela, não. Você vê que nós já estamos duplicados basicamente até Campo Grande, vindo de São Paulo para Campo Grande. E de Campo Grande até Mato Grosso. Até Cuiabá. Até Cuiabá, já basicamente pronto. Aí o pessoal fala, mas quando duplica a BR vai cobrar o pedágio. A população paga, João. Se você tiver oferecendo, lógico, se você estiver oferecendo obras de qualidade para a população, eles vão pagar. É assim no mundo inteiro. É assim em São Paulo, é assim no Rio, é assim no Nordeste, é assim na França, é assim nos Estados Unidos. Todo mundo paga, ele paga satisfeito. Agora, aquilo precisa acontecer primeiro. Havia uma proposta aí de se fazer essa privatização e já começar a cobrar o pedágio agora, para daqui a 5 anos você usufruir dessa obra. Aí é conversa para boi dormir, aí não tem jeito de aceitar um negócio desse, entendeu? Você tem que pagar aquilo que você está usando. Agora, pagar sem usar, não. Aí pagar antecipado, né? Aí não, aí eu não concordo com isso. Mas, João, nós temos outras questões também. Hoje, as nossas riquezas toda, ela passa por essa BR-364. Hoje, o ouro branco, a soja, os grãos, que nós somos hoje o estado rico na produção de grãos. Então, quando você fala da infraestrutura, o governo tem que se antecipar com a questão da infraestrutura. O desenvolvimento chega. E ele não chega por causa de governador, não. Não chegou por causa de político, não. Chegou por causa do próprio povo que vai investindo. A soja só era no Cone Sul.
Hoje a soja é uma realidade no estado de Rondônia inteiro. Entendeu? Então, quer dizer, não tem como a gente ficar chovendo no molhado. O Estado, a União, tem que estar com a sua equipe na frente, pronta e preparando a infraestrutura necessária. Então nós vamos agora para um pequeno intervalo e no segundo bloco nós vamos tratar também do entendimento que o Expedito tem sobre as ações do STF em cima do Executivo em Brasília, ele que sempre teve um trânsito livre quando foi senador, né senador? E Expedito. Então, acho que foi importante também saber a visão que o Expedito tem sobre essa falta de entendimento, muitas vezes, em Brasília, dos poderes, né? Interferência de um interferência forte ainda. Nós temos agora, por último, a interferência do STF em cima de uma situação dos enfermeiros, né? Que todo o Brasil está mobilizado aí, preocupado, porque o presidente já sancionou e houve essa interferência do STF não aceitando esse realinhamento de salário dos enfermeiros de todo o país. No segundo bloco a gente volta. Chame a Brazucar, vem, aqui você vai encontrar. Baixe o Smart aplicativo, baixe, vamos juntos Brazucar. Vem pra Brazucar! A solução mais completa em mobilidade urbana no Brasil. Não perca tempo, baixe já o Smart aplicativo da Brazucar. Conforto, qualidade e segurança é Brazucar. Renove-se em boas mãos. Clínica de Estética Espaço Fabi, entregando sempre uma variedade de procedimentos para você e sua autoestima. Porque o seu bem-estar é o nosso maior desejo. Tratamento de celulite, criomodelagem de mamas, tratamento para flacidez, camuflagem de estrias. Clínica de Estética Espaço Fabi, Rua Duque de Caxias 2340, Centro. Agendamentos 992 13 33 90. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Pod News, entrevistando o ex-senador Expedito Júnior. E como eu falei no primeiro bloco, Expedito, há um clima, vamos dizer assim, que fica assim desconfortável, tanto para o Legislativo, quanto também para o Executivo em Brasília, que é a interferência do STF constante, principalmente nesse governo Bolsonaro, em relação às suas ações, que por último agora está causando aí um constrangimento, principalmente para os enfermeiros de todo o país, devido àquela interferência do STF em interferir para que não seja realinhado o salário dos enfermeiros, o piso salarial da categoria. O piso. Ô João, é verdade, olha, essa questão quando a gente vai falar do STF, às vezes muitos políticos, não é o povo não, é muitos políticos, fica cheio de dedo, fica com medo de falar, fica preocupado de falar, porque às vezes tem algum processo rolando, ou tem isso, ou tem aquilo, enfim, tem aquilo preso, né, para não falar palavrão aqui no programa. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara. Ô João, essa questão da interferência hoje do STF ao Executivo e do STF no Legislativo, quando você diz que ele traz um transtorno para o presidente, eu acho que ele traz um transtorno, o STF traz um transtorno para a sociedade. A sociedade não concorda mais com essa modelagem que está aí do STF. Veja bem, você traz um assunto que a Câmara aprovou, o Senado aprovou, o presidente sancionou o piso nacional da categoria dos enfermeiros e um ministro sozinho, o ministro Barroso, com uma caneta, pode ser até de repente uma caneta Bic dessa aí, com a canetada daquela ali, eles tornam inválido toda a decisão que foi feita por conta de entender que não tem orçamento para fazer o pagamento dos enfermeiros. Quem é o STF para falar isso, João? Quem tem que dizer isso é o Ministério da Fazenda, quem tem que dizer isso é a equipe econômica do governo. Ele nem disse que não tem, ele disse que os governadores... Quer saber de onde que vem. Ele quer saber, ele nem tem certeza. É isso mesmo, ele quer saber como é que vão pagar, de onde é que vem. Quem é o STF para isso? Quem tem que fazer isso, pelo amor de Deus,
é a equipe econômica do governo federal e o Congresso Nacional. Se for para ser diferente, João, então é melhor fechar o Palácio do Planalto, é melhor fechar o Congresso Nacional, dar a chave para os ministros do Supremo e deixar eles tocar o país. Porque o que está acontecendo é assim, eu culpo o Congresso Nacional na maioria das ações do STF. Por quê? Na falta de decidir sobre os projetos de lei e votar os projetos de lei, aí fica o vácuo, o Supremo aproveita o vácuo e judicializa tudo e vai decidindo, e o Congresso vai cumprindo e o Executivo vai cumprindo. Não pode ser desse jeito, João. Nesse caso específico da enfermagem, não teve vácuo, não. Eles entraram, foi numa decisão que já tinha tomada, decisão tomada, pronto e acabado. Já sancionado pelo presidente, complicado. Você não acha que a classe política já, grande parte, ou pelo menos uma parte significante, está desmoralizada perante a população, está assim, desacreditada, vamos dizer, melhor palavra. Não, desmoralizada mesmo, desacreditada. Então, com essas interferências e com essas derrubadas de ações que já foram tomadas pelo Executivo, pelo Legislativo, com essa interferência forte do STF, não tira um pouquinho a autoridade política, porque lá estão no Congresso Nacional as pessoas que a população colocou lá através do voto, Sim. através do voto democrático. Sim. Então, a gente fala assim, democracia, mas você coloca os seus representantes lá, que são senadores, deputado federal, presidente da República. Aí aquela pessoa que foi indicada, que são os ministros do STF, no caso, ao longo do tempo, né, para formar aquela bancada de juízes e tal, e tem que haver um entendimento, que a população vai ficar sem entender esse pedido. Porque quem é quem lá? Porque nós colocamos lá o senador Expedito Júnior, um exemplo, né? Colocamos lá o Bolsonaro, colocamos lá os deputados federais. Aí no momento desse, que a população está acreditando que aqueles representantes decidiram, né, pelo piso salarial dos enfermeiros. Aí vem o STF, que não foi votado, que não tem a legitimidade popular, vamos dizer assim, dos votos, e derruba uma decisão que é de direito. Você tem toda a razão. E um dos meus projetos, João, quando chegar em Brasília, caso dê certo o nosso projeto como senador da República, é rediscutir os critérios de toda essa questão do STF. Primeiro, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República. Eles têm 4 anos, sendo que o governador e o presidente pode ter 8, no caso da reeleição. Senador da República, 8 anos. Por que não, então, rediscutirmos e limitarmos a questão do Senado também, do Supremo também, para ter mandato? Não pode ser ad eterno. O Toffoli, por exemplo, hoje, o ministro Toffoli, ele tem 40 e poucos anos, acho que 43 ou 44 anos. Aí você veja bem, esse cidadão vai até mais 35 anos. Vai caducar lá. Né? Mas, eu ia falar essa palavra, eu não quis falar essa palavra. Mais 35 anos no Supremo. Então eu vou apresentar um projeto de lei limitando e também dando prazo como se fosse um mandato para ministro do Supremo. E de repente eu vou pegar pelo mesmo tamanho que é o senador da República e que é o presidente da República, que pode ser 8 anos. Entendeu? O ministro Supremo também ficaram 8 anos. Eu acho que fica muito acomodado você dar ad eterno? Eu acho que fica muito acomodado, porque você sabe que você não vai ter limite de tempo. Mas acomodado mesmo são os nossos senadores. Me perdoe aí, os nossos senadores, que eu falo os 3 nossos de Rondônia e os demais do Senado, porque só quem pode investigar um ministro do Supremo é o Senado da República. E botar limites, né? Um senador só faz isso. Ele tem condições de fazer isso. Entendeu? Agora, eu não sei por que não fazem. E só quem pode fazer isso hoje é o Senado da República. Não é o presidente, não é a Câmara dos Deputados, é o Senado. Por crime de responsabilidade, você faz o ministro sentar ali na cadeira dos réus e você vai investigar a vida do ministro, vai investigar o que ele está fazendo. Nós tivemos já processo aqui de impeachment de 2 presidentes da República. Nós impeachmentamos 2 presidentes da República. Por que não pode impeachment o ministro Supremo? Onde que está a Constituição dizendo que não pode? Então, há um vácuo do Senado. Não é nem da Câmara dos Deputados, porque essa não é responsabilidade da Câmara. Essa é responsabilidade do Senado. E aí o Senado não tem coragem. O Senado ele fica, não é nem acomodado, ele fica acovardado.
Essa é a palavra certa, acovardado. É verdade. Bom, vamos voltar para o estado de Rondônia aqui. Rondônia, no entendimento que a gente já viu, grandes lideranças, nós verificamos que Rondônia está precisando acordar para as grandes lideranças fazer expressão em Brasília com força, né? Nós temos visto aí no passado, você falava do Ivo, podemos citar também o ex-deputado federal, que também marcou presença aqui em Cacoal, que é o Nilton Capixaba, né? E nós tínhamos aí o ex-senador Valdir Raupp, né? Marinha Raupp, e nós estamos aí verificando aí que as forças assim que alavancaram o progresso do Estado, elas praticamente, você é um remanescente, Expedito. Você vem aí da velha guarda, embora você é um jovem... Obrigado pelo jovem. Eternamente jovem, vamos dizer assim, mas por causa da sua desenvoltura, né? Mas da velha guarda a gente vê ressurgir aí o seu nome, Expedito, com a mesma dinâmica de sempre, né? Então isso é importante também, porque dá aquela oxigenação na política novamente, pela sua experiência política que você tem, pelo seu conhecimento que você tem em Brasília e também conhece a Rondônia toda, pode trazer um novo horizonte aí, misturado com a juventude também, que também interlaça aí na pujança do Estado, politicamente. Concordo com você, João, e eu vou te falar o seguinte, quando eu fui senador da República, eu tive condições de votar algumas pautas do nosso Estado, algumas matérias, que era assim, muito relevante, não só para o Estado de Rondônia, como para o Brasil. Quando eu legalizei o mototáxi no Brasil, eu tirei da informalidade mais de 10 milhões de pessoas que estavam trabalhando na informalidade. E eles vieram e hoje é uma categoria reconhecida. Quando eu fiz a mesma coisa com motofrete, motoboy, mas quem é motofrete, motoboy? Na pandemia vocês conheceram muito eles. Porque naquele trabalho de delivery ali, quem corria o risco eram eles, que estavam ali trabalhando. Hoje eles são a categoria reconhecida. Quando foi a transposição dos servidores públicos, que não é um projeto meu, nunca falei que era um projeto meu, era um projeto do deputado Nilton Capixaba e o projeto também da senadora Fátima Cleide. O da senadora estava mais adiantado, mas estava engavetado. Desengavetei e votamos esse projeto da senadora Fátima Cleide. É uma realidade já no Estado de Rondônia? Mas ainda falta muito para acabar com essa novela mexicana da transposição. Servidores do extinto Beron, já era para ter sido transposto. Servidores municipais, contratado até 91. E nós temos aqui em Cacoal alguns servidores desses, também já era para ter sido transposto para o quadro federal. Então, há meio que uma certa desinteresse, né? Não é desinteresse, é a nossa bancada dormindo no ponto. Essa que é a grande realidade. A nossa bancada dormindo um pouquinho lá em Berço Esplêndido, em Brasília. E quando ainda por lá passei também, a placa do táxi, o taxista que não era dono da placa do táxi, hoje ele é dono da placa do táxi, hoje é um bem de família, foi um projeto que nós também aprovamos em Brasília e demos essa oportunidade também aos taxistas, os agentes comunitários de saúde, João. Não era categoria reconhecida. Eu e a senadora Lúcia Vânia, que já tem esse trabalho social muito grande lá no estado de Goiás, chamei a Lúcia Vânia, ela também é assistente social, fizemos esse trabalho e conseguimos a aprovação no Senado. Então, eu entendo que isso é possível, desde que o político tenha articulação, desde que você tenha articulação. Quais são as nossas demandas hoje? A nossa BR-364, a duplicação da nossa BR-364, ou a ligação do nosso asfalto de Manaus a Porto Velho pela BR-319, isso já era para ter acontecido, não aconteceu porque os ambientalistas em Brasília, que vivem nos ar-condicionado e nas salas bonitas, não deram a licença ambiental, demoraram para entregar essa licença ambiental de um traçado que já existia. Quem fez aquele traçado foi os militares. Os militares que fizeram a estrada de Manaus, ainda na época do Teixeira. Teixeirão acho que era prefeito nomeado por Manaus. Então, aí foi feito de Manaus a Porto Velho. Mas se fizer o asfaltamento agora,
com a chegada do asfaltamento, vai trazer também o desmatamento. Gente, pelo amor de Deus, o traçado já existe, não é um traçado novo. Nós vamos fazer o asfalto em cima de uma estrada já existente. Outra questão, João, é a questão também do nosso aeroporto de Porto Velho. A internacionalização do nosso aeroporto, oportunizando os nossos empresários de buscar novos horizontes. Nós temos um mercado desse, quando você olha aqui para o sul, e você olha para o andino aqui, nós temos outro mercado quase tamanho ou maior do que o que nós temos no sul do Brasil. Então, isso aí, quem tem que facilitar a vida da classe empresarial do nosso estado é a classe política. O que falta para nós internacionalizarmos o aeroporto de Porto Velho? Só construir uma alfândega. Eu tinha feito um levantamento, João, era 7 milhões para construir uma alfândega. Para quem tem um superávit de 2 bilhões, por que não fazer uma alfândega ali e realmente transformar o nosso aeroporto num aeroporto internacional? Outra coisa, quando se fala de infraestrutura, investirmos mais nos aeroportos nossos do interior do estado, trazendo mais voos para cá, fazendo acontecer a situação na área do turismo. Nós temos Costa Marques, nós temos Guajará-Mirim, nós temos Pimenteiras, que nós poderíamos estar trazendo turista para cá, para o nosso estado. Então, tudo isso, aeroporto de Ariquemes, aeroporto de Paraná, aeroporto de Cacoal, aeroporto de Costa Marques, aeroporto de Vilhena, tudo isso, aeroporto de Pimenteiras, tudo isso o estado podia estar na frente, propondo uma infraestrutura maior. Hoje o estado de Rondônia, o agro é muito forte, João. O agro gera emprego, o agro gera riquezas para o nosso estado. Agora, o governante tem que estar na frente disso tudo. Agora, ele não pode ficar a reboque. Nós vamos falar no terceiro e último bloco sobre essa relação que você teve sempre com os prefeitos do interior do estado. Eu era conhecido, inclusive, como municipalista. Isso, né? você é uma pessoa que se destaca politicamente nessa facilidade que tem com relacionamento com os prefeitos. Mas nós vamos falar isso aí no terceiro e último bloco. Daqui a pouquinho estaremos de volta entrevistando Expedito Júnior, candidato ao Senado por Rondônia. Até já. Renove-se em boas mãos. Clínica de Estética Espaço Fabi, entregando sempre uma variedade de procedimentos para você e sua autoestima. Porque o seu bem-estar é o nosso maior desejo. Tratamento de celulite, criomodelagem de mamas, tratamento para flacidez, camuflagem de estrias. Clínica de Estética Espaço Fabi, Rua Duque de Caxias 2340, Centro. Agendamentos 992 13 33 90. Chame a Brazucar, vem, aqui você vai encontrar. Baixe o Smart aplicativo, baixe, vamos juntos Brazucar. Vem pra Brazucar, a solução mais completa em mobilidade urbana no Brasil. Não perca tempo, baixe já o Smart aplicativo da Brazucar. Conforto, qualidade e segurança é Brazucar. Estamos de volta no terceiro e último bloco do nosso Pod News, entrevistando o candidato ao Senado, Expedito Júnior. Expedito, a gente, entre suas qualidades na habilidade política, a gente tem visto aí que você, quando exerceu o mandato de senador, deputado federal principalmente, você tinha uma articulação muito intensa no interior do estado, uma conversação muito próxima com os prefeitos dos municípios do estado de Rondônia. E eu acho que isso também facilita a você se destacar como uma liderança política no estado. A facilidade de conversação com os representantes dos municípios, vereador, principalmente prefeito, lhe dá aí um conhecimento e uma bagagem política que é o seu grande legado aí, que tem carregado o nome Expedito Júnior, aonde ele é bem recebido, principalmente pelos prefeitos. Como é que está essa construção, como é que está esse entendimento, já que você agora percorre todos os municípios nessa campanha ao Senado? Como é que você está vendo essa geração de prefeitos, de administradores, mas ao mesmo tempo também esses muitos prefeitos do estado de Rondônia parece que já querem formar um grupo próprio
e não faz política como fazia no seu tempo, e há também uma ciumeira que também às vezes atrapalha, querer formar muitos grupos no Estado e muitas vezes atrapalha esse caminhar da política, né? Não sei se você me entende, mas essa é a visão que eu tenho. Sim. Eu queria saber a sua análise nessa parte, porque quando se pulveriza muito e começa a querer formar muitas lideranças, acaba atrapalhando ou ajudando. João, quando eu fui deputado federal, principalmente os 3 mandatos meus de deputado federal, eu fiquei conhecido em Brasília como o político municipalista. Por quê? Porque eu trazia o recurso direto para os prefeitos, direto para os municípios, na ponta, atendendo a... Onde é que estão os problemas do Estado? O que é o Estado? São os municípios. Então, por isso que eu sempre adotava essa política de vir para a base, de sentar com os vereadores, prestigiar os vereadores, que para mim o vereador é o para-choque de tudo, porque tudo chega na Câmara de Vereadores. E o vereador depois é o porta-voz para levar para o prefeito, para levar para o deputado estadual, para levar para o deputado federal e até para o presidente da República e o governador do Estado. Então, eu sempre trabalhei no sentido de trazer os benefícios direto para a população. Esse negócio de falar assim, eu vou levar para a cidade tal porque o prefeito é meu, é um erro. É um erro. Você não está levando porque o prefeito é seu, você está levando porque a população precisa. Porque a população votou em você. Se você teve um voto ou não teve nenhum voto naquela cidade, você é obrigado a trabalhar pela cidade. Então, eu adotei essa política quando deputado federal. Quando você fala hoje, de repente, da classe, principalmente os prefeitos, a classe política, os prefeitos, que tenta, de repente, buscar um lugar no sol, de mostrar que é mais líder, ou então de ter um senador para chamar de seu, essas coisas todas, eu acho que isso é salutar, João, eu acho que isso é importante. Nós precisamos de oxigenar essa nossa classe política também. E nós vamos oxigenar de que forma? Nós vamos oxigenar dando oportunidade a essas pessoas de estarem buscando novos horizontes, formando novas lideranças, formando novos grupos políticos. E isso é bom. Isso funciona assim. O senador da República está lá em Brasília, está dormindo. Quando ele percebe que está criando-se um grupo, ele fala, opa, deixa eu acordar, porque daqui a pouco eu vou ser engolido. Tá, okay. Assim também é com o deputado federal, assim é com o deputado estadual, entendeu? E eu acho que isso é salutar, eu não acho que isso é ruim, não. Agora você vê que, falando em grupo, você vê que nesse ponto o Cacoal saiu na frente de Rolim de Moura, pelo menos nesse sentido, né? Hoje nós temos um prefeito em Cacoal que não dorme no ponto, vamos dizer assim. Nós temos um prefeito de Cacoal que é nada mais, nada menos que o melhor prefeito do estado de Rondônia. Pois é. O Fúria, em todas as avaliações que temos feitas no estado de Rondônia, o Fúria ele ultrapassa os 90%. 90%. Isso não é fácil o prefeito adquirir essa marca, essa popularidade no estado, não. E o Fúria alcançou isso aqui, 94%. De aprovação no município de Cacoal. E é quase que a população inteira da cidade. Mas é interessante que com toda essa habilidade do Fúria, com todo esse jeito de fazer política de crescimento, de fomentar regionalmente aqui as representatividades, Cacoal pode sofrer pode ter boas sementes, pode não gerar frutos ainda nessas eleições. Estão comentando que pela quantidade de candidatos que se submetem de repente a... Vamos colocar... Deputados. Mas Rolim de Moura tem 5 candidatos a deputado federal. Está todo assim. Agora com essa questão de obrigar os partidos a formar a sua nominata e não coligar mais, nós tivemos mais candidatos a deputados federais nas cidades. E isso não há voto que sustente esse elenco, né? Eu concordo com você. Aí só os bons mesmo é que vão uma peneira com um buraco bem entendeu? Pequeno, porque... mas eu acredito aqui que Cacoal ainda vai ter, não vou chutar nomes, entendeu? Mas eu acredito que Cacoal deva ter 2 representantes na Assembleia Legislativa, exatamente. De 2 para cima representantes na Assembleia Legislativa e corre um risco assim muito real de fazer um federal. Fazer um federal. Ou uma federal. Então tá aí, essa também é a expectativa de grande formador de opinião aqui em Cacoal, que há essa possibilidade
de levar 2, né? Eu acho que é muito grande. Eu acho que é muito grande essa possibilidade. E hoje está todo mundo se organizando nesse sentido. O Cone Sul, o Vilhena também está organizado nesse sentido. Aqui Cacoal está organizado nesse sentido. Rolim está organizado nesse sentido. Então cada um está querendo mostrar que tem voo próprio nas suas cidades, que tem liderança. O tamanho, de repente, até para se eleger deputado federal, até para ser... Por isso que eu falo para você, isso é salutar, isso é o regime democrático, João. É um crescimento. É o crescimento, isso é o regime democrático. O regime democrático permite isso, permite o surgimento de novas lideranças. Isso significa que a qualidade politicamente dos representantes prefeitos, no caso que nós estamos falando, no Estado, evoluiu, né? Mas eu ia concluir isso aqui dizendo exatamente isso. A safra de prefeito que nós temos hoje no Estado de Rondônia é muito superior à safra passada. Exatamente. Entendeu? A safra passada. Então, isso aí é o quê? Isso é o avanço. Entendeu? Isso é a nossa democracia. Agora isso é novas lideranças. Já que nós estamos falando há praticamente uma semana das eleições, Expedito, o embate aí, a nível presidencial está assim balanceado, né? Você vê que está a eleição presidencial ela polarizou. Então, polarizou entre Lula e Bolsonaro, são os dois candidatos. Não surgiu a terceira via, que tão falada, tão esperada, não teve espaço para a terceira via. Né? A disputa é entre os dois e a rivalidade também não é entre torcedores, é entre admiradores do seu candidato. Também aumentou aqui na base, também aumentou. Entendeu? Então isso é normal. E isso também faz parte do processo democrático. Isso é salutar. Mas há uma especulação na mídia que essa polarização nunca vista em eleições passadas à presidência, no caso. Tamanha os apaixonados por um ou por outro. E há uma preocupação lá em cima para conter os ânimos. Né? Eu acho então, que há também essa preocupação em todo o país, porque... Para não fazer a política com ódio, para não acontecer o que está acontecendo, entendeu? O camarada fala de um candidato, não é o candidato dele, já está puxando a faca, ou já está puxando a revólver. Pelo amor de Deus, eu acho que isso aí não. Tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Eu acho que você tem que discutir ela num nível diferente. Nível de qualidade, nível hoje nós estamos percebendo o seguinte, você vai no grupo de WhatsApp da família, tá lá um maior brigueiro, João. Por conta dos dois candidatos, não é por conta de outro, não. Às vezes nem puxar o assunto, porque você já fica preocupado de ofender alguém. Exaltação de um de outro. Isso aqui vai ofender. Temos que levar essa mensagem aos nossos internautas, a nossa população. De um modo geral. Que é preciso equilíbrio, né? É preciso, porque a eleição vai passar, vai ter as eleições, vai ter o vitorioso, ou a vitoriosa, no caso das demais, né? Mas a polarização mais é na presidência. É o vitorioso. Então é o vitorioso, no caso. Então nós temos que respeitar e nós temos que conduzir esse final de pleito aí, ou também, de repente, tem um segundo turno, com inteligência, com responsabilidade, né? Porque é tão bacana a política, mas quando se não sabe lidar com ela, no caso desse... Você falou a palavra-chave, é respeito. Tem que respeitar o próximo, tem que respeitar... Opiniões, né? Exatamente, eu ia falar, respeitar as opiniões diversas, entendeu? Eu não concordo com você, João, beleza, entendeu? Segue teu caminho, eu vou seguir o meu. Porque você candidato a Senado, vindo a ganhar as eleições, este ou aquele, vai ter que depois queira lá a população que seja o Lula, o presidente, vai ter que conviver politicamente com o Lula em Brasília. Se for o Bolsonaro que ganhar a reeleição, a vida continua. Ô João, é o que eu falo sempre o seguinte, o meu candidato a governador é o Léo Moraes, tá com o número 19. Foi vereador de Porto Velho, deputado estadual, deputado federal, acho que está preparado e pronto para ser governador do estado. Mas vamos supor que amanhã aconteça do Léo não ser eleito governador do estado de Rondônia. O Expedito foi eleito senador. Eu vou me esconder atrás disso e dizer, não posso fazer porque o governador não foi eleito. Meu governador não foi eleito, o governador eleito não foi o meu. Que isso? Eu tenho que respeitar o governador escolhido pela população. Eu tenho que ir lá e me render à população e dizer, vou trabalhar com o governador.
Vou ver o que eu posso fazer. Tem que ser desse jeito. A mesma coisa é o contrário. Eu não seja... Domingo agora eu não sou o escolhido da população. Tem outro senador escolhido. De repente o governador foi o Léo Moraes, o escolhido. Aí o senador que vai estar em Brasília vai dizer, não, eu não vou trabalhar com ele porque não é o meu governador. Não pode. Não pode. Nós temos que respeitar a vontade popular. Eu falo sempre o seguinte, eu me rendo à vontade popular. Entendeu? Eu me rendo. Eu me curvo à vontade popular. Se entender que eu deva ser eleito senador da República, vou lá estar trabalhando pelo Estado. Se entender que não, eu respeito a decisão popular. Pronto. Tá certo. Nós vamos agora para a reta final. Nós temos aí mais 2 minutos. E vamos agora, depois de um bate-papo informativo, porque é importante as lideranças se expor, né? Para que as pessoas passem a conhecer melhor. Que conheciam um expedito lá atrás e agora está renovando e está sabendo que o expedito é o mesmo expedito, só que com ideias novas, cabelo mais branco, atualizado, já é avô, já tem um compromisso agora com os netos, com a neta, né? Mas enfim, tem um compromisso com a população que sempre teve e embora não esteja no mandato, mas sempre está dando as opiniões lá dentro do partido, tanto é que foi convidado a sair, né? Candidato ao Senado. A candidatura ao Senado. E eu tenho agora o prazer de cumprimentar você e dizer o seguinte, boa sorte nessa reta final e as suas considerações finais, porque obrigado. Esse programa aqui é feito não para fazer política, mas para levar informações até você dos políticos. Obrigado, João. Eu concordo com você. Realmente isso é muito importante. Isso também faz parte do processo democrático. Com certeza você não só ouviu a mim, com certeza você não só prestigiou o expedito com os seus internautas. Acho que você ouviu aqui quase todos ou todos os políticos, principalmente senadores, governadores, se tiveram. Pelo menos o espaço foi aberto. Exato, não veio quem não quis vir. Ainda tem condições de vir também até, se eu não estou enganado, acho que até quinta-feira. Até quinta-feira. Mas fica aqui os meus agradecimentos. Quero dizer mais uma vez do meu compromisso com a cidade de Cacoal. Quero dizer mais uma vez do meu compromisso com o estado de Rondônia, meu compromisso com o Brasil, caso seja eleito senador da República. E este é um momento ímpar que eu tenho de falar direto com você, de pedir o teu voto, para que você me dê essa oportunidade. O João falou aqui de um político do expedito lá atrás e agora do expedito diferente, mas que o expedito é o mesmo. É o mesmo, mas renovado, e é um expedito com espírito ainda jovem, mas já chegando os 60 anos de idade, então com mais experiência, e eu acredito que eu posso ajudar muito mais o meu estado. Então, meu número é 555 e peço voto aqui para o meu governador, Léo Moraes, como eu já disse, uma pessoa altamente preparada para ser governador do estado de Rondônia, com o número 19. Expedito Neto. Posso falar então aqui? Pode. Expedito Neto. Aí, quando eu falo do Expedito Neto, com o número 5555, eu falo também da Jô, né? Que os dois, o voto da Jô ajuda o Expedito Neto, o voto do Expedito Neto ajuda a Jô também. Que é a Joliane. A Joliane primeira dama aqui do município. A primeira dama do município. Então eu peço voto para os dois, né? Para que realmente Cacoal seja bem representado. E aproveito e transmito aqui um grande abraço também do meu amigo Cássio, que é candidato a deputado estadual, também pelo mesmo partido, pelo PSD, e está defendendo a mesma bandeira que eu defendo aqui na cidade de Cacoal. Tá, então, com essas palavras do expedito, nós vamos encerrando o Pod News, agradecendo aí a sua audiência, dos internautas, e através do segundonews.com.br vocês vão assistir esse programa, esse bate-papo, essa entrevista. E também no YouTube. Um abraço a todos e até o próximo programa. Um abraço. Abraço, João. Obrigado. Tudo de bom. Esporte, política, saúde e polícia. Tudo no www.segundonews.com.br.